Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite de poder expandir, estar nesses cantos do Brasil adentro, que é o movimento Agroligadas. Então, eu queria dar as boas-vindas para essas mulheres potentes do movimento. Que alegria imensa, que honra estar aqui conectada com vocês. Já veio paquerando o movimento já desde 2022, e aqui é como se fosse uma realização de um sonho mesmo, poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Deixei aqui na tela o QR Code com o meu Instagram, minhas redes, que eu não vou usar do nosso tempo aqui hoje para me apresentar. Quem tiver curiosidade, depois aproveita nas redes, entra em contato e a gente se conhece um pouquinho mais. Mas eu quero aproveitar desse tempo que vocês permitiram estar aqui para trazer ferramentas e técnicas para vocês serem ainda mais líderes de si mesma, que é sobre isso que a gente vai falar. Eu sei que agora já são passadas aí 6h30 quase para vocês, algumas do Mato Grosso, aqui já são 7h30, de uma terça-feira, né, que por experiência própria, eu sei que o tempo de uma mulher que lidera, uma mulher que produz, uma mulher que cuida, é o ativo mais valioso que existe hoje em dia. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é, do fundo do meu coração, agradecer o tempo de vocês, agradecer a cada uma de vocês pela confiança e por me darem esse tempo e essa oportunidade de ouvir. Mas, principalmente, agradecer por tudo que vocês fazem dia após dia, como voluntárias do movimento, que é a grande questão da gente estar aqui, né? Esse trabalho voluntário, essa dedicação de corpo e alma que vocês fazem ao movimento Agroligadas. Quando a gente trabalha o voluntariado, a gente conecta com hormônios do bem-estar que nos ajudam ainda mais a desenvolver a nossa inteligência emocional. Até a palavra inteligência emocional não é muito boa hoje em dia utilizada, né? Mas a gente traz esse conhecimento das nossas emoções para utilizar delas como combustível. Então, eu estou olhando aqui para uma tela cheia de mulheres que são a verdadeira força motriz de um movimento transformador. Esse trabalho, essa paixão de vocês, essa energia, essa dedicação que vocês colocam num propósito tão nobre como conectar o campo à cidade. Então, mais uma vez, eu queria trazer um pouquinho das minhas ferramentas. Aqui são algumas palavrão, né, que vocês não, talvez nunca tenham ouvido falar. Passou aí o slide, né? Aí. Mas só para vocês entenderem assim um pouquinho das ferramentas holísticas, que quer dizer que é uma visão abrangente e sistêmica, que a gente consegue conectar um pouquinho de cada situação, de cada movimento que vai acontecendo, para a gente poder trazer uma informação interna muito valiosa, uma informação de quem eu sou. Então, eu sei realmente que ser essa força motriz que vocês vêm sendo não é fácil, mulheres e meninas. Liderar, especialmente em um ambiente voluntário, exige uma força emocional gigante. Exige lidar com diversidades, com frustrações de uma ideia que talvez não foi acatada, com o desafio de manter a união, manter o foco quando o cansaço bate. Eu sei que, às vezes, a gente sofre no silêncio, a gente se compara, a gente se julga, e talvez até pensa muitas vezes em chutar o balde quando as coisas apertam, porque é muito mais fácil a gente se livrar de um voluntariado do que se livrar da casa, do lar, do trabalho. Então, eu quero honrar essa dedicação que vocês fazem. Se você já sentiu a vontade de chutar o balde, eu vou te convidar a respirar fundo, tomar uma primeira respiração de hoje, porque saiba, você não está sozinha. Eu estava brincando hoje com uma cliente, eu falei, quem não está hoje pirando é porque está desinformada, né? A gente tem muitas informações acontecendo, então quanto mais a gente se conhece, mais a gente coloca o nosso eu, o nosso verdadeiro eu, com base e sustento, é muito mais fácil a gente manter a leveza de uma liderança feminina, que a liderança feminina é leve. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, juntas. Vamos nos conectar, vamos nos conhecer. Nos próximos minutos, eu convido você a fazer uma pausa da lida lá fora, para cuidar dessa lida aqui dentro. E o nome do nosso encontro hoje é Líder de Si, Força do Coletivo. E a minha promessa para vocês é muito clara. Vocês vão sair daqui hoje com teorias, mas principalmente com ferramentas práticas e aplicáveis. Ferramentas para fortalecer o sou, quem eu sou, para gerenciar essas emoções na potência do nós, que é esse conjunto, esse coletivo que vocês juntas formam, e para construir essa alquimia do nosso, que é o movimento Agroligadas. Então, quando eu comentei, peguem papel e caneta,
tá? Pegue uma aguinha. Se vocês não separaram ainda, aproveita esses primeiros minutinhos, porque hoje a gente vai abrir a mente e principalmente o nosso coração. A nossa jornada é de transformação e ela começa agora. Vocês estão prontas, mulheres, para dar esse chacoalhão no nosso eu? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Sim, sim, Vamos sim. como Bora Então, lá. vamos olhar para vocês como vocês nunca se viram antes. Ó, gostei do coraçãozinho. Obrigada, Michelle. Adoro esses emojis que vão voando aqui. Aí, que lindo. Então, quer dizer que estamos prontas. Tem gente no carro. Quem está no carro, por favor, não pegue papel e caneta, mas vai tá refletindo. E a gente juntas vamos nos conectando. Vamos começar pela base. Hoje eu quero trazer um convite para você se ver como você nunca se viu antes. Muitas de nós, principalmente vocês, mulheres do agro, foram criadas para serem fortes, né? Para entregar resultado. A lavoura tem que dar lucro, o gado tem que engordar, a gestão tem que ser impecável, mas aqui a gente quer olhar para você como ser. Será que você realmente se enxerga como verdadeiramente você é? E não estamos falando das outras mulheres ao seu redor, mas você na frente do espelho. O seu valor individual, esse alto valor. Como você se valoriza? Será que você realmente consegue enxergar? Uma frase que na minha adolescência eu me incomodava muito, que era se enxerga, mulher. E hoje eu falo para as minhas clientes, se enxergue como verdadeiramente você é. Nós nos acostumamos a definir o nosso valor próprio pelo que a gente faz, principalmente nos dias de hoje, com tantos pratos e tantas realizações que precisamos fazer. Vocês aí na realização fazer a safra recorde, a gestão eficiente, ou pelo menos a gente traz, às vezes, o nosso valor pelo que a gente tem, né? O respeito dos funcionários, uma propriedade próspera, uma família, e acabamos esquecendo de olhar para quem somos. Você, como você nunca se viu antes, esse olhar de que talvez quando você se olha no espelho, você começa a se enxergar assim: preciso colocar um botox, preciso fazer a raiz do cabelo, preciso tirar a sobrancelha, as rugas que estão aparecendo, e a gente acaba não se enxergando, a gente se olha, mas não se enxerga. Então, para blindar isso, para blindar essa força interior, vamos usar de uma ferramenta que eu chamo do valor do indivíduo. Então, preparadas com papel e caneta, e quem está sem papel, para refletir, para a gente olhar para esse nosso eu interior. Escrevam no papel a palavra ser. E eu quero que vocês parem e pensem quem vocês são hoje, como pessoa, como mulher, qual é a sua identidade. Se você pudesse identificar as suas características positivas e negativas, quem é você hoje? Escreve rapidão no papel, assim, poucas palavras, resumidas palavras, as suas características positivas e negativas no dia de hoje. Talvez, quem está sem papel, pare e reflita na última semana quanto tempo você dedicou ao teu bem-estar, ao teu ser, ao cuidar de você mesma. Assim a gente consegue refletir e ter uma ideia da energia que você deposita nessa parte do teu eu, do teu valor. Vão me dando ok. Quem vai terminando vai me dando ok. Ou no chat, ou faz as figurinhas subindo ali. Escreveu a palavra ser e as características. Obrigada, Ariadne. Aê, Luciene, muito obrigada. Então vamos para a seguinte parte. Agora escreve a palavra fazer. Vamos olhar esse frase. Obrigada, Hebe. Júlia, show. Mulherada da realização é rápida até nisso. Muito bom. Agora escreve fazer. E deixa a caneta escorregar para o que você tem feito na sua vida, em cada ponto da sua vida, profissional, familiar. Aqui traga também o espiritual, que vai para além da religião, vai com a tua conexão com a tua divindade, com o teu sagrado. Quais são as tuas ações durante a semana? Coloque também as tuas omissões, promessas e compromissos que você fez com você ou com outras pessoas, aos quais a gente vai procrastinando. E mais uma vez, quem está sem papel e caneta, reflita o quanto do teu tempo você dedicou na última semana para esse fazer. E aí coloca um número aí de 0 a 100% do teu tempo.
O fazer vai ficar uma lista grandona, né? Pega filho, leva filho e produto e negocia. Esse é mais fácil da gente listar. Quem vai terminando vai me dando joinha para eu acompanhar vocês. Aí, obrigada. Fazer. Júlia, obrigada. Já vai me avisando, já vou conseguindo acompanhar. E Carol. Silvia, ok. Joinha subindo. Acelerou. Perfeito. Quem terminou, vamos para o último desse exercício, que é o ter. Escreve a palavra ter. E aqui é muito mais palpável. Mas também eu quero que você escreva o que você tem no imaterial. Então, é uma lista do que você possui hoje, no contexto palpável, matéria e no imaterial. O imaterial seria uma família saudável, uma família feliz ou uma família triste, sucesso ou estagnação. Esse é o imaterial. Conhecimentos, tá? Isso são coisas que a gente não consegue palpar, mas que nos leva energia também. E aproveita que é teu, coloque na sua lista do ter. E mais uma vez, e por último, quem está sem papel e caneta, reflita no tempo, nessa última semana, o quanto você dedicou nesse ter, nessa realização, no palpável da última semana. Comprar, supermercado, manutenção de carro, de maquinária, isso tudo é o nosso ter. E aí vão me dando joinha também. Eu quero ter um monte de matéria para dar para vocês em uma horinha. Aí, obrigada, Silvia, Carol, show. Chay, ok. Perfeito, meninas. Maravilha. Eu quero que vocês parem e reflitam. Agora que já escreveu, usamos da parte emocional, vamos usar da parte racional. Reflita qual dos três, ser, fazer ou ter, é mais forte em você. Qual dos três mais te representa, mais te define? Qual dos três tem mais peso na tua personalidade? E para quem ficou imaginando o tempo da última semana, qual dos três você dedicou mais tempo e energia nos últimos 7 dias? Se é o ser, o fazer ou o ter? Escreve para mim no chat aqui para eu acompanhando. Qual é mais forte no teu? Ser, Ariadne, show. Aí já vê que é líder já raiz. Ser também a Lara, ô mulherada, gostando de ver, hein? Aí, Silvia, maravilhoso. Fiquem tranquila, quem tiver o fazer pode escrever também, não tem problema. Hoje, com a quantidade de pratos que a gente tem que levar, que é um malabarismo no nosso dia a dia, o fazer fica bem forte. Eu achar e fazer, a Hebe fazer, isso aí. Muitas vezes acaba nos deixando mesmo o fazer sendo o principal mais forte, né? Como é que eu lido com a minha família, como é que eu acolho todo mundo. Aqui o objetivo não é julgar, é apenas trazer consciência, porque a verdadeira liderança inabalável nasce quando invertemos essa lógica, quando fortalecemos a nossa base da pirâmide, que é o ser. Aí mais gente no fazer, eu quero apresentar para vocês, ó, a pirâmide do valor do indivíduo. Olha que fantástico. É como se a gente dividisse o indivíduo inteiro nessa pirâmide e quem, por exemplo, trouxe o fazer como o que mais se define, você pega. Deixa eu ver se consegue ver o meu mouse aqui, ó. Conseguem ver o meu mouse? Sim, né? Tá. Esse fazer a gente coloca o ter e o fazer na base da pirâmide. E ele acaba ficando o nosso ser desequilibrado, fica instável. Porque é na estruturação, no fortalecimento e engajamento da base da pirâmide, ou seja, no ser, quem eu sou, quem nunca a gente foi criada para olhar para isso, é através desse ser que moldamos o indivíduo. Moldamos, então, as suas capacidades, que é o fazer, e assim o merecimento, que é o ter.
levando qualquer pessoa a conquistar objetivos grandiosos e principalmente a se conectar e reconhecer-se capaz e merecedora das conquistas. Até esse tempo atrás eu ouvi da Anitta, né, que a gente imagina que a Anitta, tá certo que ela não é uma pessoa que eu admiro, mas é uma pessoa que você olha e fala assim, ela tem tudo na vida, né, ela viaja, ela não tem questões que precisa olhar, porém ela comprou uma casa dos sonhos. E quando ela se mudou para casa, gente, ela não se sentiu merecedora, ela teve uma crise de identidade. Quem sou eu para ter essa casa? O que eu fiz para merecer isso? E então a gente percebe que ela não realmente ela não sabe quem ela é como ser. E quando você começa a estudar a biografia da Anitta, ela teve que se mudar e hoje em dia já mudou completamente a sua face, porque ela não reconhece o seu eu. Quem sou eu? Com essa ferramenta que eu trouxe para vocês, a intenção é tomar consciência. Fique tranquila se você escreveu o fazer, fique tranquila se você identificou o que é o ter, tá tudo certo. Estamos aqui justamente para entender que tudo que a gente veio aprendendo até agora precisa ser revisto com esses olhos amorosos de um ser humano adulto, um ser humano que a gente fala funcional. Como é que eu posso caminhar para a vida e entender que eu sei que eu sou alguém ainda melhor e maior? Vamos então conectar a nossa identidade do meu eu, porque uma vez que fortalecemos o nosso ser, precisamos saber o que nos norteia. Precisamos de uma bússola interna. Essa bússola são os nossos valores pessoais. Alguém aqui já parou para pensar quais são os teus valores pessoais? Ah, talvez aí Deus um pouco, mas colocar realmente em palavras o que te sustenta faz com que eu consiga me posicionar. Vou dar um exemplo. Quando eu coloquei os valores da minha empresa como compromisso, gentileza, parte dos meus valores, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu nomeio e fortaleço isso, quando não existe um compromisso, é mais fácil de eu me posicionar, é mais fácil da outra pessoa entender o meu posicionamento. Então, aconteceu, por exemplo, de levar bolo de cliente, marcar, eu fazer uma sessão, vamos atender sábado às 6 da manhã, e me deixou plantada. E eu passei o fim de semana pensando como que eu poderia comunicar e conversar para isso resolver. Quando eu revi os meus valores, entendi que compromisso é um valor importante, me sustenta, me norteia. Assim que eu cheguei para o cliente, eu falei: olha, eu quero cancelar o nosso contrato, porque compromisso é um valor inegociável para mim. Eu abri uma exceção no sábado e levei o bolo. Não, eu pago mais, eu aumento o valor, desculpa, não tem negociação. E aí isso gera autoridade. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa identidade e propósito pessoal. Essa bússola que é os nossos valores. São eles que nos vão, nos levarão antes do sol, que nos dá resiliência para encarar uma geada. São esses valores que nos conectam ao propósito do movimento AgroLigado. A gente vai fazer uma junção disso hoje. O seu valor individual, a sua história única na sua terra, é o que te dá força no movimento coletivo. Então, não tem como a gente tirar o teu lado pessoal, deixa o teu eu para fora do movimento. Não, ele integra, ele faz parte, ele é o coletivo. Então, precisamos saber quais são os nossos valores pessoais e, quando conhecemos os nossos valores, entendemos por que estamos aqui. Não é pelo status, é por uma causa. E o seu brilho individual, alinhado aos valores do coletivo, ele ilumina ainda mais o movimento. Então, eu quero introduzir a vocês a ferramenta que traz essa conexão, e para descobrir isso, vamos usar a ferramenta Bússola de Valores. Vou compartilhar aqui uma tela com um monte de palavras. Um monte. Estão vendo aí? Tem mais de 20 valores que eu trouxe. Dentre eles também tem alguns valores do próprio movimento. Mas eu quero que você olhe para essa lista na tela, que você leia rapidamente e aquelas palavras que mais chamarem a tua atenção, anote. Escreva os 5 valores que mais gritam para você hoje. E aí, depois que vocês escreverem os 5, me dão um joinha para eu ir acompanhando e a gente ir no próximo passo da nossa ferramenta. 5 palavras que chamaram a tua atenção nessa tela, ou quem sabe, valores que você já tinha identificado que não tem na tela. Só 5. Aí a gente deve ter umas 27, nem contei.
Não estamos também colocando por ordem de prioridade, tá? Só o que chama a tua atenção. Obrigada, Hebe, pelo teu feedback. Aí, Carol. Show, joinhas. Perfeito, meninos. Agora, desses 5, circule os 3 principais. Aqueles que são inegociáveis na sua vida. Quem está na mesa de trabalho já pega já o sublinha, coloca a cor. Obrigada, Silvia, Luciene, obrigada, Júlia. O feedback de vocês me dá ritmo. Perfeito. Esses são os pilares da sua bússola interna. A partir daí, você pode utilizar dessas palavras nos teus textos, nas tuas mensagens, sabe? Nos teus áudios, nas tuas reuniões, nos teus posicionamentos. É como... Sabe quando criança aprende uma palavra nova que ela usa até em lugar que não deve? A ideia é isso, pegar essas 3 palavras que vocês identificaram e realmente vestir essas palavras no teu dia a dia. E vão aparecer um pouco uma criança aprendendo coisas novas mesmo. Usem das vertentes, das diferenças. Elogie outras pessoas. Nossa, eu adoro a tua criatividade. Preciso de criatividade. Gente, aqui o respeito é algo que a gente não negocia. Então, utilizar desses 3 pilares vai reduzir a tua comunicação, enxugar e secar ruídos externos, faz com que você seja muito mais objetiva e direcionada. E quando você comunica constantemente com esses pilares, isso gera autoridade. Então, no posicionar, na comunicação, na forma com que você caminha, você vai começar a se enxergar de forma diferente, tá? Com muito mais firmeza nessa leveza. E aí, realmente, na negociação, fica muito mais assertivo. Numa conversa difícil, quando alguém traz, né, uma visão ou um valor que é contra o teu posicionamento pode ser, olha, um valor que é muito importante para mim, um valor que é inegociável dentro do meu eu. Esse tipo de frase gera autoridade. Porque é difícil a gente encontrar alguém que tem esses valores claros e identificados. E a partir do momento que você tem, a tua comunicação e teu caminhar é fortalecido nele, não tem como negociarem, não tem como questionarem. E você vai conseguir realmente colocar limites, que é a nossa dificuldade como mulher do servir, é o dizer não, isso passa do meu limite, isso não está de acordo com o meu norte, que é a minha bússola. Vamos então agora conectar o teu valor individual com o valor desse movimento que vocês conhecem também. Então, olhem para a tela agora. Eu sei que tem mais do que só os valores que vocês têm, mas eu peguei ali um pouco a visão, missão, o compromisso de vocês e peguei algumas palavras que me chamaram a atenção. Então, olhem para esses valores do movimento e escolha um dos teus 3 valores principais e conecte-o com um dos valores do movimento do Agroligadas. Por exemplo, vamos dizer que você colocou lá que o teu valor é de crescimento. Esse valor de crescimento se conecta com o valor de educação do movimento, né? Pois aqui eu posso me desenvolver, posso ajudar outras a crescerem. Façam isso agora, conectem o teu valor próprio com algumas dessas palavras do movimento que eu trouxe aqui na tela para vocês. A verdade, a coragem, a ética, a transparência. Qual dos teus valores principais, daqueles 3, se conecta? Show, Silvia. Foi fácil? Conseguiu achar fácil conexão? Júlia, oxe, então deu. Já tinha parado para fazer isso? Aí, Carol também. Essa conexão é o seu porquê, é o propósito. Hoje eu viajo em empresas para a gente falar de porquê. Por que que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de estar aqui? Quando eu conecto o meu valor individual ao valor do coletivo, eu entendo a razão. E isso é espiritualidade. É isso que vai te manter firme quando os desafios aparecerem. É entender que esse teu valor que te sustenta, que é a tua bússola que te norteia, está conectado com o valor do movimento. Então, esse é um lembrete de, opa, eu estou aqui por conta desse valor. Ele me nutre, ele me fortalece, ele me sustenta, ele me norteia. Já tinham feito isso antes? Algum exercício dessa conexão?
Não? Não, eu particularmente não, e ele faz sentido, né, Laís? Faz. Faz e traz objetividade. Olha, a Dani também dizendo que não, a Silva também disse que nunca tinha feito. Muito legal. Isso vocês podem até trazer nas reuniões de núcleo, para as meninas que não estão aqui. Tudo que vocês estão aprendendo hoje, essas ferramentas, repliquem, tá? Porque assim é como quando a gente aprende a amarrar o cadarço. Primeira vez que vai amarrar, não lembra direito como é que segura, mas ao repetir, chega uma hora que ele vira automático. Então aproveitem para fazer esses passar adiante das meninas dentro do movimento. Vai fazer com que vocês relembrem. Vocês vão ver que daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, os teus valores podem mudar. Então, é bom fazer esse exercício novamente para reconectar com os valores do movimento. Ah, isso é muito legal. Fico feliz que trouxe aí. Deu um up, né? Dá aquela respiro. Opa, estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esse relembrar. Vamos para a nossa próxima, então. O que vai trazer mais um chacoalhão de tomada de consciência? Essa expectativa e realidade, que acontece muito, né? Ainda mais no mundo digital hoje em dia. A gente vê o mundo no digital, o mundo da margarina, que antes era só no programa de TV, né? Como é que chama? Nem lembro mais como é que chama, gente. Propaganda de TV. E hoje está constantemente, a gente está recebendo esses inputs de expectativa. Então, a autocobrança, a culpa, fica muito mais forte e intensa quando a gente tem uma expectativa e a realidade acaba não acompanhando. Então, a minha intenção aqui é a gente também alinhar essa expectativa e realidade. Então, a gente está com os nossos ser reconhecidos, vocês já entenderam que agora precisamos nutrir ainda mais a minha identidade, quem eu sou. Para quem escreveu fazer ou ter, podemos aprofundar um pouquinho mais nesse olhar de quem eu sou. A gente vai fazer alguns exercícios aqui para que entre vocês se reconheçam. A gente conectou o nosso valor, o nosso propósito com o movimento. Agora eu quero trazer a vida real, na prática, né? Quando apresentamos uma ideia genial e ela não é acatada, a gente acaba sentindo fracasso, não reconhecida. Passamos semanas pesquisando talvez uma nova tecnologia para apresentar, montamos uma apresentação incrível e quando chega é negada. A resposta é: isso é frescura da cidade, isso já fizemos e não deu certo, já tentamos outras vezes e nunca funciona. Então, essa frustração vem com força. E a primeira reação nossa, né, se a gente não está conectada com o nosso eu, se não estamos fortalecendo a nossa inteligência emocional, a primeira vontade é levar para o lado pessoal, se sentir rejeitada, pensar em desistir, em chutar o balde, apontar o dedo, sentir-se desvalorizada, tá? Não sou ouvida, não sou acatada. Essas palavras de não sou ouvida, minha voz não tem valor, isso é doceira, da base da pirâmide do valor do indivíduo. Então, uma das maiores dores da mulher que tenta inovar hoje no agro é isso, é não se sentir vista, não se sentir reconhecida, acatada. E essa é uma armadilha da expectativa. Então, aqui eu quero nivelar a expectativa, a realidade e entender como é que eu posso mudar de forma rápida a minha visão para que a minha realidade não seja um choque e eu consiga agir de forma consciente e intencional, sem ficar no reativo, sem achar que está sendo contra mim. Aliás, tem uma frase muito legal que diz assim: ninguém faz nada contra você, faz a favor de si mesmo. Quando a gente entende isso, a gente vê que não é pessoal, é que precisamos ter uma visão do todo. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. A Luciene teve que sair. Chegou no compromisso em São Paulo. Que pena, mas ficou gravado. Eu imagino que depois vocês vão compartilhar, né? Vamos então para a nossa próxima ferramenta. Eu quero entender, para esses momentos, né? Eu quero entregar um presente para você. Uma ferramenta de tomada de consciência, que eu chamo de o elo perdido. Já vão entender por quê. Então, quando você ouvir um não desses, né, uma barreira, uma parede, sentir rejeitada, quando a sua expectativa for quebrada, o primeiro passo, gente, é respirar. Tá? Essa nossa consciência da respiração, ela abre um espaço entre a ação e a reação. Então, dá aquela respirada. Lembra que a gente antigamente, eu não sei vocês, a minha mãe falava, conta até 10.
Né, essa ferramenta a gente pode utilizar hoje em dia, é uma ferramenta de inteligência artificial. Inteligência artificial é bom, né? Inteligência emocional. Inspira e solta o ar contando até 10 mesmo. Isso você já vai abrir um espaço da tua reatividade. E em vez de focar na frustração, vamos buscar o elo perdido. Então, você vai fazer essas 3 perguntas aqui. O elo perdido, ele é de E de ensino, L de lição e O de oportunidade. O elo transforma a resistência externa em uma sabedoria interna. É a ferramenta para a mulher que joga o jogo de longo prazo, tá? Porque, mulheres, vocês têm o dom de guiar uma relação. Se vocês se perdem na emoção, é porque dentro a nossa lida interna não está sendo amorosa e respeitosa. É porque a gente está olhando no curto prazo, a gente está buscando no imediatismo. Então, essa ferramenta é para que a gente reflita e traga um olhar, um jogo de longo prazo. Então, a primeira questão do elo perdido é o ensino. O que essa resistência do marido, do sócio, da colega, do movimento está me ensinando sobre os medos, valores e prioridades dessa pessoa? O que realmente importa para essa pessoa que a minha proposta pode parecer uma ameaça? Muitas vezes, quando a gente comunica, a gente vem entusiasmada no nosso perfil, que talvez seja diferente de quem está na nossa frente, e faltamos com alguns detalhes que para essa pessoa é fundamental para a tomada de decisão. Então, o E de ensino é o que essa resistência pode me ensinar sobre essa pessoa. Talvez eu esteja invadindo a segurança, talvez essa pessoa está sentindo que a tradição está sendo violada, ou quem sabe essa pessoa está percebendo que está perdendo o controle, e isso é um medo muito grande. Tá? Então, o que eu posso aprender? Qual o ensinamento dessa situação? Outra coisa que também posso me perguntar, como que eu posso comunicar a minha ideia numa linguagem de quem está ouvindo? Hoje a gente já vê que a forma com que a gente fala é muito mais importante do o que a gente fala. Então, ter toda essa visão de como eu vou chegar no ambiente, qual vai ser a minha introdução, como é que eu vou aportar a ideia, isso é fundamental. E mulheres, mais uma vez, vocês têm o dom da observação. Mulher tem o dom de ver o holístico, de ver o todo, de conseguir entender qual vai ser a reação do outro. Isso é da mulher coletora, que somos coletoras por natureza. Então, a gente tem que ter uma visão maior para conseguir enxergar os melhores frutos que caíram para a gente colher, né? Quando a gente vai na visão biológica do nosso cérebro. Então, você tem essa habilidade de entender a prioridade do outro. Se a prioridade dele é a segurança financeira, como é que a minha ideia pode traduzir uma redução de risco ou um aumento de lucro a longo prazo? Entender o motivador do outro vai te dar o poder de uma comunicação muito mais assertiva. Tá? Outra questão, qual é a experiência passada que essa pessoa teve que pode justificar essa cautela ou esse medo? Porque quando a gente leva um não de primeira, é porque o outro, a gente chegou numa ferida do outro. Então ele entra na defensiva, né? Ou no fugir, porque quando a gente é atacado, ou a gente ataca novamente, ou a gente foge. Então, se a gente leva esse não de primeira, sem reflexão, é porque eu posso ajustar a minha comunicação. Então, olhar para isso, entender a história do outro, me ensina como construir uma confiança para o futuro. Então, esse respirar e observar vai te dar um grande subsídio. E a grande pergunta, o que eu não estou enxergando? Por que eu trouxe aqui que levei essa barreira tão grande? Qual parte do cenário, talvez financeiro, operacional, humano, da outra pessoa está vendo, que a outra pessoa está vendo de mim? Talvez pelo meu entusiasmo, eu ainda não respirei essa situação, me fez lembrar agora, olha que me trouxe de lembrança, meninas, não tem nada a ver com o mundo que a gente vive, mas muitas de vocês têm crianças ou já tiveram filhos pequenos, e eu lembro que eu fui pela primeira vez com meu sobrinho no Beto Carreiro, fui eu, minha irmã e minha mãe, e ele pequenininho de uns 6 anos, e eu, minha irmã e minha mãe, a gente estava super entusiasmada, e a gente queria mostrar tudo, e em todos os brinquedos, e a nossa excitação fez com que ele travasse, porque o perfil dele é um perfil mais lento, precisa de um pouco mais de informação, ele não tem essa empolgação tão facilitada. Então, imagina, se a gente faz isso com uma criança, quando a gente cresce, o nosso cérebro fica ali como se ele tivesse do 0 aos 12 anos. Então, a gente observar isso vai te dar subsídio de como dar sequência. Então, o E de ensino
traz esses questionamentos que podem trazer grande giro de chave nessas barreiras, tá? O L é a lição. Qual a lição que eu posso aprender aqui? Né? Qual habilidade minha nessa situação está sendo convidada a desenvolver? Paciência, resiliência, talvez uma comunicação mais estratégica, né? A capacidade de apresentar dados concretos. Talvez eu sou uma pessoa mais emotiva e eu chego com a emoção e a pessoa que está na minha frente precisa de mais dados de informação, algo palpável. Então, o que eu posso aprender com essa situação? Qual é a minha crença que está me limitando, que está sendo acionada por essa rejeição? Talvez ninguém nunca me leve a sério, talvez eu tenha que lutar por tudo sozinha. Ou seja, em momentos de barreira, vem pensamentos internos que vão identificar as tuas crenças. Tá? Talvez mulheres realizadoras tenham essa intenção de se não for do meu jeito não vai dar certo, ou se não for do meu jeito vai ser muito lento, né? Que somos fazedoras e gostamos das coisas mais rápidas para ontem. A lição é sobre a minha convicção, tá? O ensino é o que eu posso aprender do outro, a lição, o que eu posso aprender de mim numa situação. Será que eu realmente me aprofundei o suficiente nos detalhes da minha ideia para defender todos os pontos? Ou ela ainda está no campo do achismo? Tá? Então, a gente tem que olhar para esse preparo também, ainda mais se é um tema tão importante. Nós, mulheres, tendemos a ser mais viscerais. Bora, vai agora, resolve. Tá? Isso, às vezes, acaba intimidando. Outra pergunta também é em que parte do processo eu poderia ter sido mais inteligente, poderia ter sido mais observadora, mais ouvidora, ouvir com intenção. Talvez eu poderia ter buscado um aliado antes de apresentar a ideia, tá? Então, toda essa lição, o que eu posso aprender desse erro? Talvez eu poderia ter começado a conversa de outra forma. Gente, 80% das comunicações erradas que eu vejo dentro das empresas hoje em dia é porque o momento da solicitação foi o momento errado. Então, às vezes, a gente chega, a reunião está acontecendo. O ideal é você chegar e daí, como é que está? Nivela a emoção. O que aconteceu hoje? Para você entender o momento em que a outra pessoa está, para aí sim saber se é o momento certo da tua interação. Talvez você pode ter começado a conversa de outra forma. E a gente vai para o O do nosso elo perdido, que é a oportunidade. Qual que é a terceira via? Que oportunidade está aqui que eu não estou enxergando, mais uma vez, que talvez as minhas emoções, o meu entusiasmo, né, fizeram com que eu não enxergasse. Não é a minha ideia original, não é a forma como sempre foi feita. Qual pode ser uma terceira solução criativa? Como é que juntas podemos chegar? Que une a minha visão de inovação com a necessidade de segurança dessa pessoa. Às vezes tem uma oportunidade de conexão que a emoção não inteligente nos cega. Uma pergunta também é qual o pequeno passo que eu posso dar hoje para construir confiança? Mesmo sem aprovação total. Talvez foi um não de primeira. Mas o que eu posso agora construir um pouco de confiança? Uma humildade, talvez? Uma vulnerabilidade? Me mostrar... Nossa, eu gosto de uma frase que eu trago muito, eu falo assim, desculpa pela vergonha que eu passei. Porque nós, mulheres, temos que aprender a ser inteligentemente burras. Não sei se já ouviram isso. É entender que tem momentos que um passinho para o lado, não é para trás, é para o lado, pode construir uma confiança muito maior, pode abrir uma brecha para o futuro. Né? Quem sabe um convite, eu posso convidar você a visitar uma propriedade que já usa essa tecnologia, eu posso apresentar um estudo de caso de sucesso, tá? Algo que seja um primeiro passo, ou seja, não perder a oportunidade. O não é uma porta fechada. Ele pode ser simplesmente um questionamento maior. A oportunidade aqui é de redefinir o teu papel. Deixar de ser aquela que quer mudar tudo do seu jeito para ser a sócia que busca uma sustentabilidade, que busca um lucro no negócio a longo prazo. Tá? Então, quando você ouve com consciência, você consegue, que nem vocês pegaram os valores, vocês conseguem tirar os valores e os princípios da pessoa que está também à sua frente. Então, existe sim uma oportunidade de buscar um recurso externo, talvez. Tá? Então, o elo perdido, ele vem com respiro. Respira, conta até 10 e busca. O que eu posso aprender desse momento? Como é que eu posso me ajustar de uma forma melhor? Ou que oportunidade eu tenho aqui para construir? Nada é perdido. Lembrem disso, o fracasso é simplesmente um resultado. Ele não é o fim do caminho. Então, saibam disso.
tá? Quando a gente tem uma resistência, está nos forçando a evoluir, a crescer, a olhar de outra forma. Aliás, não sei se vocês devem saber, né? Vocês devem saber, se a gente tem o ovinho da galinha e começou a romper, se eu abro o ovo inteiro e tiro o pintinho, tem grande chance do pintinho morrer antes da hora. É na resistência da dificuldade dele romper o ovo que fortalece os músculos dele, que o intestino começa a funcionar de outra forma. Então, cada passo de resistência é uma oportunidade de um crescimento e de um aporte ainda maior. Não percam a oportunidade por causa do ego. Lembrem-se, o elo transforma a resistência externa em uma sabedoria interna. Aliás, alguém sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Quem se atreve? Nem isso a gente aprende, né? Acredito que o forma de lembrar. conhecimento é técnica, né? E a sabedoria é como que você usa as técnicas, né? Perfeito, exatamente. Conhecimento fica aqui, a sabedoria ela vem para o coração e a gente consegue utilizar. Uma forma de lembrar, Michele, adorei o teu exemplo, mas uma forma de lembrar bem legal é assim, ó. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, certo? Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Olha lá, a Daniela já sabia essa. Ah, já sabia, já tinha ouvido. Assim é mais fácil, é entender o que nessa oportunidade, nessa situação que foi uma negação, pode ser um novo aprendizado para que eu possa utilizar no momento próximo. Tá? Essa ferramenta é para a mulher que joga a longo prazo, para uma liderança madura. Se eu explodo, bato a porta, eu estou entrando na minha criança ferida e não estou perdendo uma oportunidade. Tá? Uma oportunidade de crescimento, de aprimoramento. Olha que legal, essa base poderosa que a gente acabou de fortalecer. A pirâmide do valor, a bússola, e agora o elo perdido. Aqui a gente já consegue baixar o ritmo do nosso ser e conectar com o nosso feminino. Tá? Nós fortalecemos o nosso pilar mais importante, que é o nosso soul. Aqui a gente pode aprofundar muito mais, meninas. Se vocês quiserem, eu fico horas falando sobre isso, que é o que eu mais gosto. Mas a minha intenção hoje é trazer mais clareza sobre nós, né? Sobre quem somos e o que nos move e como ressignificar essas frustrações que vêm de fora. Porque tá difícil hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tá levando bastante não. Então, como que a gente pode saber qual que é o nosso teste verdadeiro das nossas forças? Porque acontece mais quando a gente está sozinha. Né? Ele acontece na arena, na paulada, quando a gente está no jogo que as coisas vêm, chapuletada, chapuletada. Por isso que é importante a gente treinar, utilizar desses valores na tua comunicação, utilizar no teu dia a dia para você amarrar esse cadarço com frequência. Tá? Porque no calor do momento, naquela reunião tensa, naquela mensagem do WhatsApp que nos tira do sério, a nossa vontade é disparar a emoção mesmo e chutar balde. Então, respira, tome o seu tempo, use dele com sabedoria. Tá? Eu não tenho tempo. Gente, são segundos, uma respiração, e só até 10 segundos você já vai conseguir ver as coisas de outra forma. Tá? Então, esses questionamentos fazem para isso. Perguntas até então? Vamos entrar no nosso segundo parte de 3 do nosso dia de hoje. Até aqui tudo bem? Tô indo rápido porque, gente, eu quero aproveitar. Tá, show, coraçõezinhos, joinhas, perfeito. Então, a grande pergunta é como levar agora essa força do soul, certo? Para esses momentos de pressão, sem sermos sequestradas pelas nossas próprias reatividades. Agora a intenção é essa. Como gerenciar o nosso universo interno para, de fato, construir a potência do nós. É exatamente para onde vamos no nosso segunda parte da aula de hoje, gerenciando emoções na arena da liderança. Quando estamos lá, vocês, mulheres do agro, lidam com essa imprevisibilidade o tempo todo. É clima, é mercado, é máquina quebrada. Então, a emoção como o estresse, a ansiedade, elas são reações bioquímicas normais a tudo isso. O teu corpo está recebendo input. Então, as emoções são informações bioquímicas que conectam o nosso cérebro ao nosso corpo. Então, a grande virada de chave é entender que não somos reféns dessas emoções, e sim que elas são a nossa farmácia interna. Você já tinha ouvido falar da farmácia interna? Da mesma forma que as nossas emoções nos surta, ela também nos pode ajudar. Então, esse ancoramento
da nossa farmácia interna se faz fundamental. Aí a Carol deu joinha, já tinha ouvido falar. Eu quero trazer para vocês o ancoramento do sorriso, que parece, gente, uma ferramenta tão boba, tão assim, mas isso eu já sei. Só que a gente acaba não utilizando. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo como ativar um dos remédios mais poderosos para o bem-estar e a resiliência de forma imediata. E vai parecer até um pouco engraçado, tá? Mas a ferramenta chama ancoramento do sorriso. Você pode, como eu disse, parecer bem simples, mas ela é neurocientífica potente. Ou seja, não tem como o teu cérebro ir para o caminho errado quando você usa essa ferramenta. Porque o seu corpo ensina a mente. Se eu chego para vocês assim hoje para dar aula, e aí, meninas, daí, beleza, tal. Ou seja, eu já estou comunicando para vocês, certo? Então, imagina nós com o nosso corpo, a gente está comunicando constantemente para o nosso cérebro. Então, eu quero que vocês peguem a caneta, que eu acabei de trazer aí, ou um lápis, que eu pedi para vocês trazerem, certo? Uma canetinha lápis. E vocês vão segurar a caneta entre os dentes, sem deixar que os lábios toquem nela, forçando um sorriso bem amplo. Bem assim, ó. Aham. E aí vai lavar a louça assim, vai dobrar a roupa, vai caminhar, vai dirigir com a caneta assim, ó. O simples fato de eu fazer assim, por 60 segundos, ele ativa o movimento dos músculos faciais para o nosso cérebro, e o cérebro fala assim, ela está sorrindo, produz hormônio do bem-estar, produz uma serotonina aí para baixar o cortisol. Tem um estudo de um cara chamado Robert A. Lemons. Ele, olha, Ariadne, de queixo caído, né, menina? E o mais engraçado é que você vai ficar assim, que nem a Michelle tá ali, ó, aí começa a babar, né, Michelle? Aí não Daqui em tem como a diante, gente não rir. Ei, Laís, daqui em diante, todas na reunião, já vão entrar na reunião com a canetinha. Aham. Aí já Antes de ir na é reunião, legal. já vai acessando, é bem por aí, já vai acessando. Ou eu tenho uma reunião estressante, ou eu levei um não, antes de eu pensar, coloca a caneta aqui, quem não sabe, acha que você está ali só se mordendo para não falar. Mas esse estudo, o que, que foi? O Robert Alemons pegou 30 pessoas e dividiu em 3 grupos. E entregou para as 30 pessoas o mesmo texto. O texto era exatamente o mesmo. Só que para um grupo, ele pediu para eles lessem esse texto por 10 minutos com a caneta assim, que nem a gente acabou de fazer. O outro grupo, ele tinha que ler com a caneta assim, ó. Uhum. E o outro grupo, o grupo que é o que eles chamam para fazer a comparação, não tinha caneta nenhuma. E no final eles tinham que votar se o texto era motivador, desmotivador ou neutro. E alucinem, mas todo mundo que estava com a caneta assim falou que era motivador. Todo mundo que estava com a caneta assim, nem para o meu, preciso tirar o botox um pouquinho. Fica a caneta assim. Ó, fica assim, né? A gente fica enrugada, com cara de mal-humorada, de bico, o famoso de bico, tá? Então o nosso cérebro produz. Esses falaram que o texto era negativo. E quem não tinha caneta falou que o texto era neutro. Ou seja, não é o texto. É como o teu estado de ser no momento em que você está agindo ou percebendo a informação, faz com que aquela informação seja positiva ou negativa. Olha que doideira. É incrível. Então, eu convido vocês a brincarem. Eu estou em casa, estou estressada, estou acelerada. Põe a caneta ali para você ver que de forma imediata o teu corpo transforma. Transforma mesmo. Então, você pode até prestar atenção na sensação do corpo. Outro dia, eu andando na rua e a cabeça estava... Eu passei o meu cachorrinho aqui em Curitiba e a cabeça estava ali no... Nossa, porque tem não sei das quantas, porque eu tenho que fazer não sei o quê. E aí eu me percebi olhando para baixo. Quando eu me percebi olhando para baixo, eu falei, opa, Laís, ergue a cabeça. O simples fato de eu fazer assim, erguer a cabeça e começar a sorrir. Aí eu comecei a passear o cachorro, que nem assim, andando na rua. Quem me visse de fora ia falar assim, louca, sorrindo sozinha lá. Aí o que eu fiz? Eu fiquei 1 minuto assim, e a minha sensação mudou. A sensação do meu corpo. Os pensamentos silenciaram, trouxe um foco para outro pensamento. Tá?
Então, observe quais pensamentos vêm à mente quando eu estou segurando a caneta, como está o seu corpo. Mesmo que pareça forçado, esse movimento muscular envia um sinal direto para o seu cérebro liberar serotonina e endorfina. Agora está na moda, vai para a academia e volta endorfinado. Não precisa ir para a academia. Põe a caneta entre os dentes, tira o lábio, sorri. Se usa os olhos ainda, melhor ainda. A serotonina e a endorfina são neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Gente, 1 minuto, se não precisa mais. A farmácia interna é gratuita, tá? 24 horas aberta, não tem efeito colateral, assertiva. E aí depois não precisa tomar remédio para o estômago, porque o remédio da cabeça machuca o estômago, e daí o intestino. Não precisa. Está tudo conectado à produção de hormônio. O simples fato da caneta vai estar engraçado. Depois vocês me mandam foto. Novas reuniões da Agroligada. Toda mulherada da caneta na boca. Eu já nem vou falar na hora que todo mundo estiver estressado, eu já vou pôr a caneta na boca, Roléo, quem sabe se lembra. Vai ser assim, olha lá, ela se mordendo para não falar, não, eu tô sorrindo, tô sorrindo. Fácil, né? Essa técnica é fácil, meninas. E isso realmente, mais uma vez, não precisa mais do que 60 minutos. Segundos, desculpa, 60 segundos. É rapidão. Pode até colocar o celular lá, rapidão ele muda o nosso corpo. Dentro das aulas, depois, né, fazendo um spoiler, eu ensino outra técnica. Tá? É outra técnica que é a posição do poder. Mas essa é a prova de que você pode usar do teu corpo para mudar como você se sente. E não o contrário. Então, ancore essa situação, ancore a sensação. Seja consciente. Pô, eu estou acelerada, eu preciso reduzir. Respira. Eu preciso trazer uma motivação, uma serotonina, uma endorfina, porque minha cabeça está muito no negativo. Eu não estou conseguindo ver o lado positivo. Caneta na boca. Tá? Eu preciso ter coragem para enfrentar uma situação, posição do poder, que eu ensino na aula para vocês. Tá? Então, tem ferramentas e técnicas que eu preciso não só ter o conhecimento, mas como a Michelle mesmo trouxe, trazer a sabedoria de utilizar. Não adianta nada eu estar falando aqui para vocês e vocês nunca mais utilizarem. Tá? Então, isso é fundamental. Bora para o nosso próximo. Como é que, então, né, que a gente pode utilizar do calor do momento para uma decisão mais assertiva? Porque o momento mais perigoso para uma líder é o calor do momento. Levou ou não, levou a rejeição, pegou na ferida, é o momento mais perigoso. Tá? É quando uma crítica nos pega de surpresa, quando uma divergência aparece, um ataque pessoal, o nosso cérebro ele reage. E a chance de darmos uma resposta impulsiva que pode gerar um incêndio é enorme. E nós, mulheres, temos o poder de incendiar as coisas mesmo. Então, o segredo de uma líder madura é aprender a criar um espaço entre o gatilho e a reação. O respirar é a caneta é outra. Então, eu quero ensinar agora 3 técnicas para vocês criarem esse espaço e tomarem uma decisão muito mais assertiva. Tá? A primeira técnica, eu brinco, eu chamo de o freio de mão fisiológico, tá? Que é essa respiração coerente, uma respiração consciente. Então, o freio de mão fisiológico nada mais é do que respirar conscientemente. Então, quando o coração acelerar, puxe o freio de mão. Inspire, contando até 4 pelo nariz. Segure 4. Solte pela boca 4. E segure 4. Inspira de novo 4. Segura 4. Solta o ar pela boca. E segura 4. Se você fizer isso 3 vezes seguida, isso vai acalmar o teu sistema nervoso. Isso vai desenvolver uma clareza mental. Você vai criar o espaço entre o gatilho e a reação e não precisa mais é menos de 1 minuto. Vai ser aí 30 segundos. Inspira 4, segura 4 com ar dentro, solta 4, segura 4 com ar fora. Quem tem dificuldade para dormir, tem uma técnica muito parecida com essa para fazer com que a gente durma.
Então, depois, se quiserem me mandar um oi no WhatsApp perguntando, eu ajudo também nessa questão da dificuldade para pegar no sono, tá? Quem tem pensamentos repetitivos antes de dormir. Mas essa freio de mão fisiológico, através da respiração coerente em caixas, 4, 4, 4, 4, vai fazer com que você desenvolva uma clareza mental de forma imediata. Não tem como o teu cérebro ir para outro caminho quando você respira consciente em caixas, tá? Tá aí uma das técnicas. Bora para a próxima, que eu estou ficando curta de tempo, quero trazer para vocês. Aqui é a visão do alto. Dentro do que a gente chama de bioneuroemoção, que é a minha especialização, isso a gente chama de visão desassociada, tá? Quando a gente vai trazer um exercício de tomada de consciência emocional, eu associo na emoção, por exemplo, feche o olho, entra na raiva, respire com a raiva, trave a mão, trave a mandíbula. Eu faço com que a minha cliente entre na raiva, e aí, depois, para eu tirar ela dali, eu desassocio. Eu tenho que tirar ela da emoção e tirar ela da visão. Olhe para cima, solte a mão, abra a boca. Ou seja, a gente desconecta o corpo fisiológico da sensação. Essa técnica aqui é a visão do alto. É como se você realmente fizesse um zoom out, um zoom para fora do mental, para você sentir essa emoção sem se afogar nela. Então, aconteceu a situação, respira, lembra do respirar sempre, e imagine que você é uma águia e sobrevoa a situação. E você lá de cima está olhando esse cenário completo. Quando você desassocia, quando você imagina, olha o desde aqui de cima, não é mais um ataque pessoal. Ele vira uma pressão. A outra pessoa também está sofrendo muito, provavelmente, os medos dela, no contexto dela. E aí, quando você está lá em cima como uma águia, tendo essa visão do alto, pergunte-se, olhando de cima, o que realmente está em jogo aqui? Isso vai criar uma distância emocional e vai te dar perspectiva. Tá? E você pode simplesmente trazer um comando de voz. Respirei e mentalmente eu digo para mim mesma, se eu fosse uma águia, o que eu estaria vendo? Eu gosto mais de coruja, mas eu coloquei águia por causa da visão da águia melhor, né? Mas quando eu faço comigo, eu falo, se eu fosse uma coruja, o que eu estaria vendo? Que aí eu consigo me desassociar da emoção. Que, gente, quem nunca chegou contando os problemas da vida e uma amiga sábia falou assim, olha, se eu te contasse essa história, o que você falaria para mim? Isso é desassociar. Tá? Quando você está no rum, que a gente fala, né, nos ruídos mentais e não consegue enxergar sem a emoção, se pergunte isso. Se uma amiga me contasse essa história, o que eu diria? Qual conselho eu daria? É a mesma técnica, tá? É uma visão de desassociar, uma visão do alto. E a nossa terceira técnica de forma imediata. Oh, maravilha, obrigada, Ariadne, está gostando. Show, aqui é para fazer acontecer. Gente, essa foto eu achei super vocês. Eu sei que, né, vocês não se veem, mas eu achei super vocês. Tome as rédeas. É a pergunta do poder, é a nossa terceira técnica de hoje. Tome as rédeas. Por quê? O cérebro reativo, imaturo, se pergunta, por que isso sempre acontece comigo? Eu solto as rédeas. É como se tudo eu fosse a vítima. A líder protagonista, ela troca essa pergunta. No calor do momento, ela toma as rédeas e se questiona: o que essa situação exige de mim agora? Não é por que isso sempre acontece comigo. O que essa situação exige de mim? Exige talvez coragem? Talvez paciência? Talvez silêncio? É uma pergunta que vai trazer uma resposta imediata. E, normalmente, essa palavra que vai trazer para o teu cérebro, ela traz de forma intuitiva. Então, vai acontecer, meninas, e vocês perguntarem assim, o que essa situação está exigindo de mim, né? Mentalmente. E aí a resposta vem de uma flecha. Silêncio. E a gente tem a tendência a não acreditar nessa primeira. É muito louco, né? Diga, Carol. Não, eu usei essa técnica, mas é bem o que você falou, é o treino, porque no início você não ouve, você faz o contrário. Faz o contrário, é bem isso. A gente tem a tendência a fazer o contrário. Treinem em casa, treinem com as crianças, com os netos, com os sobrinhos, né, com as funcionárias de casa. Treinem em casa em momentos que vocês estão mais numa zona de conforto. Ali é um lugar perfeito para você treinar. Treine na brincadeira, na ingenuidade.
treine quando está tudo bem. Né? O que essa situação está exigindo de mim? Ah, está exigindo paciência. Ah, está exigindo, sabe, para que assim você consiga justamente trocar a reatividade pela intencionalidade. Tá? Isso é liderança madura. E aí, entrando no nosso terceiro, que eu vou me dando os feedback de tempo, tá? Eu quero que a gente, juntas, crie uma visão de legado, que é o nós. Porque gerenciar as nossas emoções não é apenas para sentir-nos bem, é para que possamos construir algo que dure, para que seja duradouro. E as nossas interações diárias, a forma como lidamos com as divergências, a maneira como acolhemos uma nova integrante ou uma situação inesperada, tudo isso está tecendo o legado do movimento. Então, a visão do legado do AgroLigadas deve ser a bússola para cada interação. Então, eu convido vocês a soltarem papel e caneta. Olha que interessante, né? Encostem a cadeira, as costas na cadeira e fechem os olhos. Eu quero fazer aqui um convite na nossa ferramenta que chama Carta para o Futuro. É uma dinâmica profunda que eu quero que a gente conecte com o nosso legado. Assim, de olhos fechados, por um instante, respire profundamente, que nem a gente foi. Isso, toma uma inspiração profunda, solta todo o ar pela boca, bem sem pressão. Mais uma vez, inspire. E uma última vez, e quando você soltar o ar pela terceira vez, deixa a tua respiração entrar no fluxo normal. E imagine que a gente viaja no tempo juntas. Imagine que estamos no ano de 2035, 10 anos no futuro. O movimento AgroLigadas cresceu, se fortaleceu ainda mais e se tornou uma referência mundial, não só internacional. De olhos fechados, eu quero que você veja que hoje, no ano de 2035, uma nova mulher, jovem, cheia de sonhos e diferenças, está participando pela primeira vez numa reunião do movimento. E vendo vocês nessa potência, nessa força, ela está se sentindo um pouco intimidada, porém muito esperançosa. Agora abram os olhos. E eu quero que vocês escrevam no chat uma mensagem para essa nova integrante. Uma carta curta, um conselho rápido de quem esteve aqui em 2025 construindo a base desse movimento. E a pergunta é: qual é o conselho mais importante que você dá a essa nova mulher sobre a cultura do movimento AgroLigadas? Baseado no legado que você ajudou a construir. O que você quer que ela sinta ao entrar nesse movimento? Podem escrever, escrevam no papel, quem se animar a escrever no chat. Vamos criar essa visão juntas. Um conselho. Mantenha curto, mantenha conciso, mantenha forte. Quem sabe aqui você encontrará um lugar seguro para errar e crescer. Quem sabe lembre-se que a divergência nos fortalece. Quem sabe um simplesmente bem-vinda, sinta-se em casa, pois a vitória de uma é a vitória de todas. Coraçãozinho, bem-vinda de coraçãozinho. E vão me dando o ok quem já escreveu. Essa frase, senhoras, é o legado que vocês já estão construindo. É por isso que vale a pena gerenciar as emoções no calor do momento. É por esse futuro que estamos aqui. Por essas novas moças, mulheres, meninas, senhoras que vão entrar daqui 10 anos com tudo isso já estruturado. Quando a gente alinha, quando a gente tira ruídos, a gente traz fortalecimento. Crescemos uma dando a mão à outra. Fantástico. Encorajamento com esperança. Esperança também é um valor lindo. Super feminino.
Bueno, vamos então para o próximo, que agora já está entrando na reta final. Estamos agora entrando no módulo 3. Sintam a força e a emoção, porque agora a gente vai fazer alquimia. A alquimia é transformar tudo isso que a gente já olhou do nós, o eu, o sou, e vamos transformar ele agora no coletivo, no nosso. Esse é o futuro que vocês estão construindo. Porque aprendemos que não somos vítimas das nossas emoções, pelo contrário, temos uma farmácia interna, ferramentas de primeiros socorros, uma visão de legado que nos guia, valores que nos conectam. Nós aprendemos a gerenciar a nós mesmos para fortalecer esse nós. Tá? Mas um movimento, uma cultura, um legado não se constrói apenas com indivíduos que se autogerenciam em paralelo. Ele é construído na qualidade da conexão, nas regras do jogo, nos rituais que definem. É isso que nós fazemos as coisas por aqui. É assim que as coisas acontecem por aqui. Como transformarmos esse sentimento de união que vocês escreveram ali em um comportamento diário e observável? Como podemos criar uma cultura forte, tão forte, que ela se torna a maior riqueza desse coletivo? Essa é a nossa etapa final. É o momento agora da gente transformar o nós em um legado vivo do nosso. Então, bem-vindas à alquimia do coletivo. Será que vocês estão preparadas, meninas? Chegamos ao momento da alquimia. Essa verdadeira força desse coletivo, que não é a ausência de problemas. Vocês já sabem que problemas não é ausente por aqui, né? Mas sim a maturidade de como lidamos com eles. Porque não importa como a gente cai, importa como a gente levanta e como a gente continua caminhando. Relações maduras são construídas sobre pilares sólidos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dos 6 pilares da autorresponsabilidade que, quando praticados, podem transformar completamente a dinâmica de qualquer grupo. São 6 pilares, eu quero trazer 3 para vocês. Tem mais ali. A Dani escreveu: esteja presente e aprenda as coisas no seu tempo e intensidade. Não se sinta pequena e se sentir não se cobre, pois eu já me sentia assim também. Isso me ajudou a crescer. Você hoje só precisa se dar a chance de conhecer suas habilidades e sua força e coragem. Vamos juntos que eu te ajudo. Oi, me emocionei, Daniela. Amei. Eu me emocionei. Imagino vocês. A Lara, o tempo é o nosso maior ativo, que ele seja usado com sabedoria para que o nosso conhecimento chegue a todos. Lindo! A Hebe, seja forte e corajosa. A Geni, bora na fé. Gostei, Geni, bora. Michele, siga o chamado do seu coração. Você vai aprender muita coisa, mas também vai inspirar uma multidão. Que lindo, Michele, até rimou. Gente, olha a força de vocês. Eu que nem faço assim o tempo todo com vocês, já fico toda arrepiada. Que maravilhoso. Eu quero compartilhar esses 3 pilares para a gente fortalecer ainda mais. E ainda vamos fazer uma dinâmica em grupo para finalizar com chave de ouro. Então, a primeira pilar que eu convido vocês a trazerem como um ritual a partir de agora, é trocar a crítica por sugestão. Tá? Porque em um movimento de voluntárias, onde todas estão doando o seu tempo, a crítica destrói a motivação. Realmente, quando a gente recebe crítica, a vontade é de chutar balde e acabar. Você quer saber que eu não preciso disso? Estou arranjando na minha cabeça. Então, o primeiro pilar é, quando você identificar um problema, torne-se parte da solução. Em vez de dizer, está tudo errado, reflita. Minha sugestão para melhorar isso, qual é? Veja como o contar até 10, o silenciar é fundamental. Tá? Então, o nosso primeiro é troque a crítica pela sugestão. O segundo, troque a culpa pela solução. Já nos sentimos culpadas por simplesmente sermos mulheres. É natural ser mãe e sentir culpada, ser esposa e sentir culpada, ser mãe, culpada, irmã, filha, não estou atendendo direito. Então, vamos trocar a culpa pela solução. Quando algo dá errado, a energia gasta procurando a culpada é a mesma energia
que falta para consertar. Então, o segundo pilar que eu quero que vocês incorporem é, não importa quem errou, importa o que vamos fazer juntas para resolver e aprender. É o sair da vítima e entrar na aprendiz, na heroína aprendiz. E o terceiro, eu quero que vocês justamente, troquem a vítima pelo protagonismo. Aconteceu, errou, já deu errado. A tua ideia não foi aceita, você se sentiu injustiçada, isso já aconteceu. Então você tem duas opções: se colocar como vítima e ficar sofrendo, ou se perguntar, diante disso, qual é o meu próximo passo para contribuir com o todo? Ok, errei, caí, como é que eu posso ser protagonista e agir apesar das circunstâncias? Agora, sabendo esses três, reflita. Qual dos três é mais difícil para você? Porque conhecimento sem compromisso é apenas informação. Eu quero convidar vocês a transformar isso em ação agora. Qual deles, hoje, é o teu maior desafio pessoal? Seja honesta com você mesma. Talvez dar sugestão, talvez encontrar solução, ou talvez realmente dizer, poxa, eu preciso aprender algo novo, preciso reconhecer que eu errei. E eu quero que vocês firmem um pacto com vocês mesmas e com o movimento todo, aqui. E esse pacto vem em uma frase. O pacto da líder madura. Então escrevam aí no papel, eu e o teu nome completo, me comprometo a ser uma mulher protagonista, praticando principalmente, não somente, mas principalmente o pilar de, e coloque aquele pilar que mais dificuldade você tem. O pilar de dar sugestão, ou o pilar de encontrar solução, ou o pilar de ser protagonista. Quer que eu volte lá na frase? Por favor, Laís. Eu vi pela tua carinha. Você vê como tudo comunica, a gente lê, faz até leitura de movimento. Quando você escreve essa declaração, esse pacto, Laís, eu não escrevi, mas ficou na mente. Estamos fazendo metade do processo. Por quê? Quando sai da mente e ele vai para o papel, a gente tem um cara aqui no Brasil que ele chama isso de carpinejar. Tira da cabeça e coloca no papel. Eu aumento a possibilidade de que aconteça, como se fosse uma profecia externa. É como se realmente a tua ideia se materializasse no papel. Então, quando você declara esse pacto, a sua intenção é declarada ao mundo. Isso a inspira a você e a mulher que está ao seu lado a fazer o mesmo. Então, não deixe uma ideia ficar só na mente. Escreva. Tire da mente e colocar no papel. Nem que você não mostre para ninguém, nem que não fique bonito, mas só o fato de tirar daqui e plasmar num papel já vai trazer grandes resoluções. Ok? Fizeram? Me dão um joinha. Aí, a Madalena também tinha colocado. Volta! Volta nesse, Madalena, que você tinha colocado? Então, show. Joinhas. Perfeito. Um pacto de respeito e acolhimento que vocês acabaram de fazer. Chega de agressão. Respeito e acolhimento é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é a nutrição ativa dos laços. Em um campo, não basta não ter pragas, né? É preciso adubar, regar, cuidar, limpar. E isso se faz quando está tudo bem, quando não precisa de última hora. No nosso coletivo, aqui no movimento, o adubo mais potente que vocês têm entre vocês é o reconhecimento. Reconhecimento é uma moeda hoje valorosa. O reconhecimento é garantir que cada mulher se sinta vista no seu esforço e valorizada na sua contribuição. Então, é para isso que eu quero propor para vocês uma nova cultura aqui dentro do movimento. Um ritual que vocês podem usar sempre, no início de uma reunião, no fim de uma reunião. E eu coloquei o nome de colheita de ouro.
O convite é juntas sermos um ainda maior. Para isso, no rotina, no dia a dia, precisamos nutrir. Lembrando que essas ferramentas são mais fáceis de treinar quando está tudo bem. Muita gente chega para mim e fala assim, Laís, eu não fiz porque estava tudo bem. Mas é nessa hora que a gente precisa fazer, para que quando não estiver tudo bem, já estamos nutridas, estamos conectadas, estamos fortalecidas. O ritual que eu quero propor para vocês na colheita de ouro é o seguinte, e eu quero que vocês façam no chat. Tá? Vamos fazer a nossa primeira colheita de ouro aqui e agora. Então, pense em uma mulher do movimento. Talvez ela não esteja aqui hoje, mas pense numa mulher do movimento. Pode ser qualquer uma. Lembre-se de algo que ela fez, uma atitude, uma palavra que ela deu, um projeto, algo que ela é. E vamos reconhecer os frutos de ouro, que são os resultados, e também as semeaduras, que são os esforços. Então, escreva no chat o nome da mulher e o reconhecimento. Por exemplo, Maria, seu fruto de ouro foi a organização incrível daquele encontro. Joana, eu vi sua semeadura de persistência ao fazer todas aquelas ligações. Vamos colocar aqui no chat, encher de reconhecimento para começar a nossa colheita. Vamos lá. E estamos indo para a reta final. Vocês já estão aqui 1 hora me ouvindo, meninas. Imagina as reuniões a partir de agora. A gente começa a reunião e naquele momento quebra-gelo, um exercício é cada uma coloca um elogio. E não precisa ser de alguém que esteja lá, tá? Não precisa. É começar a reunião com a energia da gratidão, a energia da união. A gente já começa a frequência lá em cima. As desavenças ficam mais amorosas, as diferenças ficam mais acolhedoras, as divergências ficam construtoras. Ninguém vai escrever no chat o reconhecimento de colheita de ouro para nós hoje? Para finalizar com chave de ouro? Lá nas aulas eu também fiz mais um. Eu convido a pegar o celular e fazer uma videochamada, um áudio. Aí tem gente que está chegando agora. Bem-vinda! Conseguiu chegar. Isso que é o mais importante. Bom, eu espero que vocês estejam escrevendo aí para lembrar. Quem escreveu no caderno pode depois mandar direto para a pessoa, tá? Ó, Ariadne, Vivian Carol, pelos sábios conselhos que falou em uma reunião com a coordenação. A Daniela, ó, entrei há pouquíssimo tempo me familiarizando, não conheço ninguém, porém admiro o movimento das mulheres que acompanham no Instagram. Se teve alguma coisa, ó, Daniela, pode ser assim, ó, eu admiro as camisetas iguais. Pode ser algo que ela faz, tem ou é, tá? A Elis, Rita, agradeço o seu empenho em divulgar esse movimento. Obrigada, meninas, por escreverem no chat. Isso traz movimento pra gente aqui também hoje. E eu sei que se faz necessário muita coragem para a gente conseguir reconhecer a mulher que está do lado. Vamos para o nosso último, então? Para não prolongar muito mais, que eu sei que o tempo já ficou curtinho. A intenção agora é a gente celebrar as nossas diferenças. Vamos falar da maior riqueza e, ao mesmo tempo, do maior desafio de qualquer grupo, que é as diferenças. É bom a gente ter que estar do nosso lado, que faz do nosso jeito, que daí não tem estresse. Mas aqui eu quero celebrar as diferenças. Opa, temos mais aqui. As bolsas e os lenços foram ótima ideia. Parabéns pelas criadoras e idealizadoras. Já comprei. Gostei, Dani. Gostei, muito bom. Silvia, Laís, admiro o seu jeito sorridente e contagiante. Oh, recebo, muito obrigada. Michele traz para Vivian de novo. Vivian Carolina, seu fruto de ouro foi em uma conversa onde você falou que precisamos jogar algumas coisas fora para que novas ocupem esses espaços. Geni trazendo para Carol e Michele, por serem minha voz, meus olhos e meus ouvidos em tantos grupos de líderes agroligadas. Elas transmitem tudo que é agroligadas desde a essência. Não é de arrepiar, meninas? Carla, obrigado pelo movimento, proporcionar momentos como esse de aprendizado para todas nós.
Eu já fico toda emocionada. E a Júlia também aplaudindo. Muito lindo. Tu imagina começar toda a reunião assim, ou terminar as reuniões assim. Não custa nada, né? A Madalena, quero agradecer todas as diretoras do Núcleo Chapadão do Sul pelo acolhimento, humildade e amor que leva para as crianças. Isso me emociona. E elas dão carona para que todas participem. Uau! Que lindo! Que força! Celebrando as diferenças, né? Às vezes eu não faço, mas a que está do meu lado faz. E esse reconhecer é uma moeda. Gente, vale mais que dinheiro. Conexão vale mais que dinheiro, reconhecimento vale mais que dinheiro. É real. Eu tive uma situação de uma prima aqui, que o filho dela teve um acidente e ela, riquíssima, poderia fazer muita coisa com o dinheiro, só que ela precisava de um avião livre para poder levar a criança e ela não tinha dinheiro que pagasse esse avião, porque não tinha um avião livre para ela, mas ela tinha uma pessoa que conhecia, alguém que conhecia. E o contato trouxe, e a nutrição desse contato, dessa conexão, se faz no dia a dia. Que lindo! Printou ali, meninas, para vocês terem depois? Fazer, não sei se esse chat fica gravado também no Meet. Mas vamos então aprender. Eu quero que vocês pensem. Olha a imagem que eu peguei ali. Depois eu fico falando, meu Deus, a menina da cidade fica pegando foto de fazenda, com todas essas fazendeiras gigantes aí do Brasil adentro, e eu me achando com essas fotos de chat GPT. Mas tudo bem, vocês me deem um crédito, tá? Talvez aqui tenha algum erro, né? Mas me deem um crédito. Eu quero que vocês pensem numa fazenda de alta performance. Ela não é feita de uma coisa só, certo? Para ter uma safra recorde, precisamos de um ecossistema completo. Precisamos da força do trator, que abre caminhos, que ara a terra, que foca na execução e faz acontecer. Precisamos da alegria da semeadeira, que passa por todo o campo espalhando as sementes, conectando os talhões, garantindo que a vida chegue em todos os cantos com otimismo. Precisamos da constância do sistema de irrigação, que trabalha dia e noite com planejamento, garantindo que a lavoura nunca passe sede, trazendo estabilidade e segurança. Precisamos já da atenção da colheitadeira, da precisão, que analisa cada detalhe, que garante a qualidade do grão, que usa os dados para evitar o desperdício. Aqui eu estou trazendo uma analogia de uma fazenda, que se ela trabalha só com tratores, ela se esgota, não é mesmo? Só com semeadeiras, talvez vire uma festa e nada é colhido. A beleza e a força do movimento do Agroligadas está na diferença de cada perfil, está em ter todos os perfis no mesmo movimento. Isso que é belo. Isso que é realmente a conexão. Olha o que acontece se a gente não tem entendimento. Sem esse entendimento profundo, sem uma comunicação assertiva entre as partes, qual é o resultado dessa diversidade desconexa? Se a gente está apontando o dedo, se a gente se acha desvalorizada, se a gente reage e não age. A mentalidade do trator, focado em avançar e executar, entra em rota da colisão com a mentalidade da colheitadeira da precisão. Briga! Vamos por aqui, vamos por ali. Não é dessa forma. A precisão precisa de um pouco mais de dados. Exige segurança antes de dar o primeiro passo. Muitas vezes a velocidade é vista como imprudência por outra. Talvez a cautela de alguém é percebida como burocracia demais. Eu fiz uma analogia entre a maquinária, porque enquanto existe a sinergia entre elas, a comunicação assertiva, o respeito do ritmo de cada uma, funciona como alta performance. Mas se cada uma está achando que o seu trabalho tem que estar mais rápido, mais forte, mais lento, mais burocrático, acabamos desconectando. Então, essa energia, por exemplo, da semeadeira, que busca criar pontes de engajamento, pode ser interpretada como falta de foco nos resultados. E o resultado final? Gastamos uma energia preciosa em atritos internos, em ruídos de comunicação, em vez de canalizar para a nossa colheita, para o nosso propósito maior. Então, o respeito, a comunicação assertiva, essa respiração intencional e consciente, traz alta performance, traz assertividade.
a chave para transformar esse atrito em uma colheita recorde, em uma alquimia de resultado, é a compreensão. É entender como eu sou, como eu atuo, quais são as minhas reações, para eu conseguir prever e entender o outro e respeitar o outro também. É a forma mais amorosa e generosa de fazer isso. É primeiro conhecer a si mesmo. Seu manual de instruções. Quando que eu ativo a minha ação? Antes de querer entender por que o trator é um trator, você precisa saber qual é a sua função principal nessa grande fazenda. Será que você está operando com a tua força de execução? Talvez você é a energia da conexão? Talvez você é aquela que planeja? Saber qual é o teu ativo facilitador faz com que você consiga se posicionar com autoridade e se colocar na cadeira certa e perceber os reconhecimentos na hora certa. Se conhecer é entender o teu combustível. Quais são as suas potências? O que te faz operar melhor? Qual é o combustível que te move? A partir daí você consegue compreender o outro. O autoconhecimento, a autogestão, o autoajuste é fundamental para que você pare de julgar e passe a alavancar. Quando você entende o seu manual de instruções pessoal, você consegue fazer com que coisas mágicas aconteçam. Através de mapeamentos, tem ferramentas. Eu, como analista comportamental, eu tenho ferramentas. A Geni já fez um mapeamento de perfil comportamental. Autoconhecimento faz com que a tua colheita seja precisa. Comportamento muda. Magia muda. Eu sei quando falar, como falar, na velocidade que falar. E aí o mundo muda. Você para de exigir que a colheitadeira de precisão tenha a força bruta do trator. Em vez disso, você admira a capacidade de cada um de manter a qualidade, de garantir a segurança, de evitar desperdício. Você começa a entender, a respeitar, a aprender a criar um ecossistema onde cada peça contribui com a sua força máxima. Você para de julgar e começa a alavancar. Para eu conseguir parar de julgar o outro, eu tenho que começar a entender a mim mesmo. A parar de julgar a mim mesma, de me sentir culpada, de me sentir menos, de me sentir não merecedora. Assim eu consigo acolher também as diferenças do outro. A intenção aqui hoje é dar ferramentas para vocês, técnicas, para que vocês utilizem de forma poderosa no fortalecimento do coletivo. Porque é isso que vem primeiro. Então eu queria dar um presente, eu já finalizei. Eu queria dar um presente. Eu posso trazer o presente ou você quer fazer o sorteio antes? Pode trazer o presente. Tá. Então eu quero trazer para vocês essa oportunidade do mapeamento de perfil comportamental, tá? É um manual de instruções para vocês, para que depois você possa entender, valorizar e se conectar com o manual de todas as mulheres incríveis que estão ao seu redor, criando uma fazenda imbatível, uma equipe de altíssima performance. Então, se você, mulher, sentiu o chamado, se você sentiu o chamado para receber o seu manual, pega o QR Code aqui, aponte ele. Nele, o que você vai ganhar? O manual de instruções, normalmente, tem 2 devolutivas de 2 horas cada uma. Eu estou entregando para vocês 4 devolutivas. Então, vocês vão receber o dobro de acompanhamento pela metade do valor. E o manual vem com mais de 50 páginas sobre vocês, com técnicas, com ferramentas. E assim, no online, a gente consegue destrinchar e trazer de forma assertiva o acompanhamento e a entrega com muito, mas muito valor mesmo. E eu queria dar essa oportunidade para vocês aqui. Então, apontem a câmera e dê o próximo passo para o teu manual de instrução. Ele provavelmente vai te guiar para o Hotmart, que é a compra direta. Eu entro lá, preencho os teus dados completinho com o teu telefone, eu entro em contato com vocês para a gente dar sequência no link, no mapeamento e nas devolutivas online.